bênção, de renovo. Deus possa abençoar a sua vida, a sua família na luz desse dia, essa tarde. Que Deus possa te envolver com as asas dele e possa te conduzir ao caminho que se chama Cristo Jesus. Nessa tarde gostaria de trazer uma passagem da Bíblia dos nossos corações, que se encontra em Hebreus 8, que vai nos dizer assim: o grande sacerdote da nova aliança. A coisa mais importante de tudo que estamos dizendo tem a ver com o sacerdote que nós temos. Ele é o grande sacerdote que está sentado no céu, do lado direito do trono de Deus, o Todo-Poderoso. Ele faz seu serviço no lugar santíssimo, na verdadeira tenda que foi armada pelo Senhor e não por seres humanos. Todo grande sacerdote é escolhido para apresentar a Deus a oferta de sacrifício demais. E por isso é necessário que o nosso grande sacerdote tenha também alguma coisa para oferecer. Se ele estivesse na terra, não seria sacerdote, pois existe sacerdote que apresenta as ofertas de acordo com a lei. No tempo da lei, tinha uma tenda que era apresentado o sacrifício, que só o sacerdote poderia apresentar o sacrifício. Tinha a entrada da tenda, tinha ali os utensílios na tenda, tinha luz, tinha a pia, tinha tudo. Tinha um lugar santo e um lugar santíssimo. E só quem poderia entrar nesse lugar era o sacerdote. Mas o sacrifício que ele apresentava a Deus não seria capaz de perdoar nenhum pecado. O máximo que aquilo poderia ser por um momento expiado. Por quê? Porque não era capaz de lavar a mancha do pecado. Mas um dia, o sacerdote, o sumo sacerdote, o grande, o poderoso chamado Jesus Cristo, ele se entregou como sacrifício. O cordeiro imolado, perfeito do Pai. Ele fez uma vez só a expiação. E não é mais necessário outro sacrifício. Porque o sacerdote da nova aliança se chama Cristo Jesus. O sacrifício perfeito chama-se Cristo Jesus. Só foi necessário uma vez ele se entregar. E foi isso que ele fez. Ele se entregou como sacrifício, ele mesmo sendo sacerdote, para ele poder deixar o caminho livre para nós, para ele derrubar a parede que nos separava de Deus. Ele é o caminho, ele é a porta e ele se chama Cristo Jesus. Então nessa tarde eu te convido a chegar-se a Cristo. Você não precisa mais de um homem para apresentar um holocausto, ou um homem para interceder por você, para você se achegar a Jesus. Quero te dizer que nessa tarde o véu do templo já foi rasgado. Então não tem mais parede de separação entre Deus e o homem, porque o elo se chama Cristo Jesus. Você não precisa de um homem para fazer oração por você. Não precisa de ninguém apresentar você a Deus ou de apresentar algum sacrifício, porque o sumo sacerdote chamado Cristo, ele já fez isso. Ele se apresentou por cada um de nós. Então ele derrubou a parede de separação e a porta agora está aberta para o homem entrar. Mas o homem só pode entrar se trilhar o caminho que se chama Cristo Jesus, porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é o sacrifício, ele é o resgate, ele é a porta de entrada para nós entrar no céu. Não tem outra porta, não tem outro caminho, então não há outro sacerdote, não há outro sacrifício. O sacrifício já foi feito, já foi entregue. E não foi entregue por mão de homens, não. Ele mesmo se entregou. Ele mesmo foi andando, se oferecer como sacrifício naquele caminho tão de dores que ele trilhou, carregando aquela cruz
Ele estava dizendo, eu sou o sacrifício. Eu estou indo em direção ao sacrifício. Eu mesmo vou me entregar. Por quê? Porque sou eu que abro a porta para eles entrar. Eu que vou derrubar a parede de separação. Eu que vou rasgar o véu para eles entrar. Foi isso que Cristo fez no seu corpo de carne. Porque Ele estava carregando o nosso pecado. Ele disse, vou derrubar a parede. E a parede foi derrubada no próprio templo de Cristo Jesus. Aquele que diz, olha, se vocês destruírem esse templo, em 3 dias eu construirei. Ele estava falando da sua ressurreição. E ele foi destruído. Mas no 3º dia ele ressurgiu. E agora ele vive e está sentado do lado do Pai, revestido de todo o poder, de glória e majestade, o Cristo Jesus, o sacrifício perfeito, o Deus de Israel. E agora o nosso Deus, podemos abrir a boca e dizer, Ele é o nosso Redentor. O nosso Redentor vive. E Ele se levantou. Ele foi jogado no mundo dos mortos. Mas de lá Ele venceu. De lá Ele tomou a chave. Porque a morte não teve o poder de detê-lo. Porque a morte não pode deter aquele que tem o poder da vida. E aquele que tem o poder da vida se chama Cristo Jesus. Ele é vida para mim e para você. Ele é a vida para a nossa vida. Ele é que nos tira da condenação eterna e nos leva para a sua verdadeira justiça e misericórdia, para a sua graça. Ele nos salva, nos liberta do engano. Ele tem esse poder em suas mãos de nos resgatar. Ele já redimiu o nosso pecado, perdoou por uma só vez o nosso pecado. Já está consumado. A palavra do Senhor vai dizer que nenhuma condenação há para todo aquele que está em Cristo Jesus. Então, se estamos em Cristo Jesus, já fomos absorvidos da condenação da morte e passamos da morte para a vida que se chama Cristo Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, toma nessa tarde, papai, todas as vidas neste lugar. Cada comerciante nessa tarde, papai. Cada cliente, papai, nesses comércios, livre da bala perdida, do assalto, papai, de toda maldade. Abençoe este lugar, Senhor. E que esse lugar seja conhecido, Senhor, como remanescente do Senhor. E que só faça um renovo neste lugar, em nome de Jesus.